Bem, bom dia, pessoal. Eu acho que eu estou aqui principalmente porque eu me formei com o Alê, então acho que talvez seja por isso o convite, né? E vou aproveitar e falar do Alê também para falar algumas coisas. Eu não tinha planejado falar nada de mim, mas já que o Alê falou um pouquinho dele, vou trazer algumas coisas também para contrastar de alguma forma, né? Eu acho que a primeira coisa, né, que ele falou do programador Hero, eu descobri que eu sou meio que pesquisador Hero também até hoje. Então já faz 20 anos que a gente se formou. E eu brinco, né, que quando a gente orienta, né, alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, em geral, esses alunos deveriam saber mais do que a gente, né, o professor, né, o orientador. Mas eu sou tão hero no sentido do que o Ale falou no começo lá, que eu quero saber 100% das coisas. Então, geralmente, é difícil um aluno meu saber mais do que eu estou sabendo do próprio trabalho dele, né? E isso não é bom, necessariamente, tá? Mas é o jeito que eu sou. Até nisso de programador hero, de pesquisador hero, né, eu estava preparando essa apresentação, já estava praticamente pronta, daí me caiu um artigo na mão no sábado de 100 páginas, e que ele estava falando algumas coisas que eu não tinha lido ainda. Eu falei, não, então agora eu tenho que ler esse artigo, ver se ele se bate de algum jeito que eu estou falando aqui, porque esse é o meu jeito de lidar com conhecimento, de alguma forma. Outra coisa que o Ale falou, né, estava falando de computação e de quando ele era adolescente e tudo mais. O meu primeiro contato com o computador, né, e aí isso contrasta um pouco quando a gente fala, principalmente pensando em origens de vida e tudo mais. Meu primeiro contato com o computador foi um estágio que eu fiz colégio técnico. Aí eu fiz uma entrevista num dia de tarde, no outro dia tinham ligado na minha avó, porque eu não tinha telefone em casa. Aí falaram, não, vem trabalhar amanhã. Aí eu fui trabalhar no outro dia, eu cheguei lá no dia, eles falaram assim, olha, a gente tem que trocar um monte de HD num prédio do Bank Boston, e você tem que pegar lá, levar um HD, copiar tudo que tinha no HD anterior para esse novo, e colocar de volta, e me explicaram isso na hora, eu nunca tinha visto um computador na vida, e eu saí fazendo isso de andar em andar, e ainda tinha que tentar explicar para as pessoas o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo aquilo, né? Então esse foi o meu primeiro contato com o computador, e tem diferenças, né, quando a gente pensa em origens de vida. Outra coisa, pegar lá da fala do Ale, o Ale falou de síndrome de impostor. Eu estou acostumado a ouvir síndrome de impostor de pessoas negras, mulheres. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa branca falando assim, né, desse jeito. Então eu queria só adiciona no que o Ale falou, se fosse uma pessoa negra, se fosse uma mulher, uma pessoa LGBT, né? Então tem mais coisas aí junto, né? O que mais que eu tinha pensado em falar do que uma última coisa, né? Da minha turma, né, da nossa turma, na verdade, eu, Ale, quem conhece o Tomoichi também era da mesma turma, a gente se formou junto. Eu fui o último classificado no vestibular da nossa turma, né? Mas quando a gente se formou, talvez eu fosse um dos 3 primeiros em termos de nota lá dentro, né? Então, quanto que esses sistemas de avaliação, de alguma forma, são injustos ou não medem, não avaliam exatamente o que a gente quer avaliar, e o quanto que na computação, e aí eu não sei o quanto de vocês sentem isso ou não, mas que traz um mínimozinho de democracia em termos de conhecimento, né? O quanto que eu, na minha área, então, o que eu faço pesquisa, o que eu trabalho, o quanto que eu trabalhar com exatas e que eu posso afirmar coisas categoricamente com um teorema me permite navegar nessa questão de síndrome de impostor em outros lugares, né? É fácil, eu acho que eu não deveria estar aqui, né? É fácil a gente discutir quando a gente tem algo exato para dizer, e é mais difícil quando a gente tem opiniões para falar, né? E a minha palestra ela está um pouco nesses 2 caminhos, né? Que caminha um pouco por ética, e que não é uma coisa exata, mas também caminha por coisas exatas, que são essas tecnologias de inteligência artificial. Bem, o tema que eu vou tratar hoje é falar um pouquinho de racismo algorítmico, né? Então, como que racismo acontece em aprendizado de máquina. Eu poderia não ter falado ali racismo, ter colocado viés, que é outra palavra para a gente amenizar isso, que se aplica a outros grupos, né? Por exemplo, gênero ou orientação sexual. Mas eu prefiro falar de racismo porque geralmente os trabalhos que eu mais procuro me atualizar e conhecer. Mas tudo que eu falar aqui, vocês podem utilizar para qualquer outro tipo de preconceito que venha acontecer em algoritmos. Eu sou professor na Universidade de São Paulo, em particular na USP Leste, que é um dos campos que a gente tem aqui em São Paulo. Esse campo já tem lá 17 anos, então eu dou aula lá, já vai fazer 12. E também estou representando aqui um Centro de Inteligência Artificial, que foi criado faz 2 anos na Universidade de São Paulo.
e também faço parte de um coletivo que é o Acautuni Lab, que é um coletivo de juristas que pautam essa intersecção entre raça, tecnologia e lei. Tá? Bem, para começar, eu ia falar de um estudo de caso. Eu sei que tem aqui, Zé, mas eu prefiro ficar olhando para cá, do meu costume. Pensa nesse problema, eu tenho várias pessoas aqui pedindo liberdade condicional. Essas pessoas estão presas, elas estão pedindo liberdade condicional, e esse pedido chega para um juiz que vai decidir se libera ou não essa pessoa, para que ela possa cumprir uma parte da pena dela em liberdade. E a gente pode se perguntar se existe racismo nessas decisões. Tá? Eu trouxe um caso aqui, que não é exatamente aquele cenário, mas pensando no Brasil com relação a porte de maconha, por exemplo, se a gente pensar as pessoas que são detidas por porte de maconha e separar pessoas pretas e pessoas brancas, como que essas pessoas são julgadas no tribunal? Tem um estudo da Pública que eles fizeram, que eles levantaram pessoas que carregavam de 0 a 10 gramas, pessoas que estavam de 10 gramas a 100 gramas e assim e aumentando, e como que a percepção, por exemplo, de quem julgou, liberava ou não as pessoas dependendo da cor. Então, pessoas com de 0 a 10 gramas brancas, apenas 18% foram detidas, enquanto pessoas negras, 68%. E se a gente aumentar um pouquinho, ainda continua essa diferença. Se a gente ter valores muito maiores, essa diferença cai. Tá? Então, primeiro, o racismo ou qualquer outro tipo de preconceito está aí na sociedade e faz parte, inclusive, desse tipo de julgamento. Bem, tá bom, a gente pode pegar esse problema, de novo, tem lá pessoas pedindo liberdade condicional e colocar um sistema aqui no meio, podendo ser com aprendizado de máquina ou não, pode ser qualquer tipo de algoritmo, é o que vocês fazem mais, criar sistemas, que vai auxiliar, não necessariamente vai tomar decisão no lugar do juiz, mas vai auxiliar esse juiz aqui a decidir se uma pessoa recebe liberdade condicional ou não. Nesse caso aqui que eu estou considerando, que é o caso do Compass, esse sistema ele indicava para esse juiz um risco de uma pessoa reincidir ou não no crime. Eu falava, olha, tal pessoa aqui tem um risco de 0,7 de reincidir em crime. Tal outra pessoa tem um risco de 0,4, tal outra pessoa tem um risco de 0,9, e o juiz pode levar em conta ou não essa informação para tomar a decisão dele. Tá? Então, o que a gente pode perguntar agora é se... Tá bom, existe racismo nas decisões desse sistema aqui, com relação a tomada de decisão, com relação ao risco que ele coloca para as pessoas. Bem, de novo, vem a sociedade civil, porque geralmente, quando a maioria dos casos que a gente vai encontrando desses tipos de preconceitos em sistemas, quem detecta, geralmente primeiro é a sociedade civil, de alguma forma. Então, tem de novo uma reportagem de um jornal, que é a ProPublica, que fez um levantamento durante 2 anos de casos de pessoas que foram liberados, em liberdade condicional, e verificavam se essas pessoas reincidiam ou não em crimes e compararam isso com os riscos atribuídos por esse sistema que é o Compass. Aqui tem um exemplo, a imagem não está muito boa, mas aqui é uma pessoa branca, aqui é uma pessoa negra, e aqui tinha uma pessoa branca que tinha já feito dois assaltos armados, uma outra tentativa de assalto armado, e aqui tinha uma pessoa mais jovem que tinha feito 4 crimes menores, E o sistema da Compass dava um risco enorme para essa pessoa reincidir, pessoa que tinha feito crimes menores, e aqui tinha um risco menor para uma pessoa que tinha feito crimes maiores. Então, esse sistema, quando a gente olha para esse caso separado, parece, no mínimo, estranho, esses riscos. E quando a ProPublica observou essas 2 pessoas e mais pessoas por 2 anos, essa pessoa não reincidiu, então esse risco foi muito alto para uma pessoa que não reincidiu, então ele errou o risco. E essa pessoa reincidiu, esse risco foi muito baixo para uma pessoa que reincidiu, de novo, ele errou o risco. Tá? Bem, o que esse trabalho da ProPublica fez? Eles acompanharam 7.000 e poucas pessoas e obteve o risco associado a cada uma dessas pessoas pelo sistema Compass. Então, estava querendo avaliar esse sistema que atribuía o risco de reincidência para uma pessoa, e também acompanhou essas pessoas por 2 anos para ver se essas pessoas reincidiram ou não em crimes. Então, era um jeito de confrontar o risco que o Compass atribuía a essa pessoa e se essa pessoa reincidiu ou não, para ver se esse risco era justificável de alguma forma. Tá? Só para pensar nessa base de dados, tinha 51% de pessoas negras e 34% de pessoas brancas.
Bem, alguns dados obtidos por esse estudo. O primeiro deles é olhando para a distribuição que a gente tem para as pessoas brancas e pessoas negras, né? Aqui tem as pessoas pretas e aqui tem as pessoas brancas. E aqui tem um risco. Então, quanto maior o valor, maior o risco de a pessoa reincidir. Quanto menor o valor, menor o risco da pessoa reincidir. Quando a gente olha para as pessoas pretas, tem risco em todos os níveis, né? Então, tem bastante pessoas pretas em todos os níveis. Quando a gente olha para as pessoas brancas, a maioria delas está com risco baixo, que é o que está aqui, e poucas com risco alto. Tá? Então, tem um desbalanceamento enorme quando a gente olha para esses riscos. Mas pode ser que seja justificável, pode ser que, eventualmente, pessoas pretas reincidem mais do que pessoas brancas, então pode ser que esses dados façam sentido. Quando a gente olha para o que aconteceu, né, acompanhando essas pessoas por 2 anos, 51% das pessoas pretas reincidiram, 39% das pessoas brancas reincidiram. Então, parece que os dados corroboram de alguma forma o que aconteceu, realmente mais pessoas pretas reincidem, né? Pelo menos nesses dados. Um outro jeito de olhar para isso é a gente olhar condicionado. E se a gente separar, falar, tá bom, olha, em vez de olhar para esse grupo como um todo, ver quantas pessoas pretas reincidiram e quantas pessoas brancas reincidiram e ver-os confrontar com o risco dado pelo Compass de forma geral, a gente pode olhar separadamente. Então, vamos separar as pessoas. Vamos pensar só nas pessoas que reincidiram. Então, se as pessoas reincidiram, o risco Compass deveria ser alto para as pessoas que reincidem. E separar as pessoas que não reincidiram, que está aqui embaixo. Então, o risco Compass deveria ser baixo para as pessoas... Deveria ser baixo para as pessoas que não reincidem. Tá? Então, o que eu estou anotando aqui são erros. Tá? Então, se a pessoa reincide, deveria ser um risco alto. Mas o Compass falou risco baixo para alguma dessas pessoas. Ou seja, eu estou computando erros. Como que o Compass erra? Né? Se a gente separar para pessoas pretas e pessoas brancas. Dentre as pessoas que reincidiram, o Compass errou para 30% das pessoas brancas. Das pessoas pretas, desculpa. E quase 50% aí para as pessoas brancas. Então, está favorecendo de algum jeito aqui as pessoas brancas que vão reincidir. 50% ele está errando, está falando, essas pessoas não têm, o risco dela é super baixo. Enquanto que para as pessoas pretas, está errando menos. Ou seja, as pessoas pretas que estão aqui estão sendo, né, injustiçadas de algum jeito com as pessoas brancas que estão aqui. E se a gente for para o outro nível aqui, quando as pessoas não reincidem, agora, aqui de novo, a gente está medindo erros. Né? Aí, de novo, né, o erro aqui para a pessoa preta está maior, mas está maior para a pessoa que não reincide. E aí, a pessoa que não reincidiu ter um erro grande é ruim de novo. Né? Aqui era bom ter um erro grande, porque eu vou reincidir quando se errar é melhor. Aqui eu não reincido, então se errar é pior. E aí, de novo, tem um risco muito diferente para pessoas pretas e pessoas brancas. Tá? Então, o que eu estou tentando trazer para vocês desses 2 slides? Né? Um deles é que quando a gente olha no geral, a gente, sem condicionar nos casos, a gente pode até ter alguns dados que corroboram o que está acontecendo aqui, essa diferença grande, mas quando a gente olha para cada cenário específico, né, esses dados ficam ruins. Bem, acho que a maioria daqui, se for da computação e se formou nessa área, deve ter tido alguma aula de estatística em algum momento, e nessa aula de estatística deve ter ouvido falar de falsos negativos e falsos positivos. Quando a gente pensa em erros, seja lá qual for o sistema que a gente está construindo, esses erros a gente pode dividir em falsos positivos e falsos negativos. E nesse cenário em específico, a influência desses erros são bem diferentes. Né? E quem é influenciado, quem é afetado por esses erros também é muito diferente. Então, por exemplo, no caso desse cenário aí do pedido de liberdade condicional, quando eu erro esse primeiro aqui, que é o falso positivo, ou seja, é uma pessoa que não vai reincidir, mas o sistema me fala que ela tem um risco alto. O sistema fala que ela vai reincidir, mas, na verdade, ela não reincide. Então, esse erro, né, quem está preocupado com ele é um réu. É um réu que está pedindo a liberdade condicional e que ele não vai reincidir, ele não gostaria de ter esse erro, porque senão ele perde essa liberdade condicional. Mas também a gente pode pensar nos gastos prisionais. Se a gente, né, fica com mais pessoas presas do que não vão causar nenhum dano para a sociedade, a gente está gastando mais dinheiro de alguma forma. Então, esse erro ele está associado a um tipo de... Né, afeta pessoas ou a sociedade de uma forma diferente. O outro erro é esse daqui, que é o falso negativo. Então, na verdade, a pessoa vai reincidir, ou a pessoa reincidiu, né, porque a gente está olhando depois de esperar um certo tempo, e o sistema diz que ela tem
um risco baixo, então que ela não reincidiria. Então é um outro erro, e esse erro ela afeta quem? Né? Por exemplo, uma possível vítima dessa pessoa quando reincide. Ou uma certa sensação de insegurança que a gente tem na sociedade. Então, quando a gente pensa nesses erros falsos positivos e falsos negativos, eles são muito diferentes. Quem são afetados por esses erros, né, são muito diferentes, e quando a gente está comparando um sistema, a gente tem que olhar para esses dois erros separadamente também. Então, dado essa tabela aqui, que a gente chama de matriz de confusão, né, que fala de acertos, né, tanto de no caso negativos, acertos positivos, e erros, tanto no caso negativos como nos positivos, a gente pode construir várias medidas de erros. Tá? Uma delas, por exemplo, é a de accuracy, que eu junto esses dois erros, eu não separo eles, eu junto todos eles e tenho uma única medida de acurácia, que é o quanto que eu acertei no total, sem pensar em erros separados. Mas eu posso separar esses erros e pensar, por exemplo, numa medida de erro, que é o alarme falso, ou esse false positive rate, que eu olho só para essa linha. Então, dentre todos os casos negativos, quantos erros eu tive? Ou o miss rate, dentre todos os casos positivos, quantos erros eu tive? Tá? Então, eu posso separar essas medidas. Tem uma outra que eu coloquei aqui, que é a precision, que ele olha para essa coluna aqui. Dentre os casos que eu falei que foram positivos, quantos eu errei? Então, a gente pode fazer combinações várias, né? E existem várias combinações desses erros, a gente tem que olhar para eles de alguma forma. Então, só para resumir o que eu falei lá no começo, quando a gente olha para isso nos dados que a ProPublica levantou, o que eu estou dizendo é que quando a gente pensa na sociedade, é esse erro aqui que a gente está... Quando a gente pensa na vítima, né, de alguma forma, é esse erro que a gente está interessado, né, que é o miss rate, as pessoas que eu deveria ter retido e não reti, e que nos dados que a ProPublica levantou, dá uma taxa de quase 38% aí de falha. E quando a gente olha no caso que a gente está pensando no réu, né, na pessoa que está pedindo a liberdade condicional, o que interessa é o alarme falso. Aquela pessoa não vai cometer um crime e é alarmado que ela tem um risco alto. E aí, quando a gente olha de novo para as pessoas pretas, esses dados são os mesmos que eu já tinha falado antes, dá um erro aqui de 45% mais ou menos, e aqui um erro de 24% para pessoas brancas, ou seja, as pessoas brancas têm privilégios de algum jeito aqui. Tá? Bem, essa é a primeira parte do que eu queria falar. Uma segunda parte é que eu peguei um caso, e esse caso vai me acompanhar um pouco aí na apresentação, mas existem vários outros casos na literatura. Por exemplo, se a gente pensa em processamento de imagem, então, há uns anos atrás, aí essas pesquisadoras fizeram um levantamento de vários sistemas que detectavam pessoas numa imagem de vídeo, e elas perceberam que as pessoas brancas eram detectadas quase 100%, homens brancos eram detectados quase 100%, mulheres negras, né, a taxa de erro era muito grande. Tá? Então, diferenças no que acontece. Esse daqui é um outro artigo que fala de saúde. Então, um sistema de saúde que avaliava quando eu tinha que ter um atendimento preventivo para as pessoas, também privilegiavam de alguma forma pessoas brancas. Esse daqui outro tem a ver com linguagem, né, processamento de linguagem natural, né, o quanto que também os sistemas de processamento de linguagem natural podem trazer esses vieses, ou, né, seja de racismo, de gênero, de religião e vários outros. E esse daqui é um último que eu achei, né, esse ano, que foi publicado acho que no começo desse ano, que tem a ver com a auditagem de imposto de renda. Então, também, pessoas pretas ficam mais na malha fina do que pessoas brancas. Tá, então, tem vários casos, e por último, né, esses casos que eu falei aqui anteriormente, eles caem numa classe que, quando a pessoa é afetada, eventualmente essa pessoa é afetada imediatamente, e pode ser algo que atrapalha muito a vida da pessoa. Né? Uma pessoa que cai na malha fina no imposto de renda, dependendo do cenário dessa pessoa, essa pessoa pode deixar de ter algum benefício social porque ela caiu na malha fina. Né? E isso atrapalha a vida da pessoa. Uma pessoa presa, então, né, nem se fala. Mas tem outros cenários, né, que a gente pode chamar de microagressões. Esse pesquisador, que é um pesquisador brasileiro, que é o Tarcísio Silva, ele tem esse artigo que ele levanta vários casos de microagressões. Por exemplo, não sei se vocês viram isso, mas um algoritmo que pegava uma imagem pixelada e conseguia recuperar uma imagem boa, né, esse exemplo ficou famoso, que colocaram uma imagem pixelada do Barack Obama e ele volta uma pessoa branca. Então, aqui não afeta a pessoa imediatamente, assim, na vida dela, menos, mas é uma microagressão que é acumulada para pessoas negras ou qualquer outro grupo
que a gente quiser pensar, isso vai afetando de forma muito grande. Aqui tem outro exemplo, né? Uma mão segurando um termômetro. Aqui a máquina diz que, olha, parece ser uma mão segurando uma arma. Se você só pinta aquela mão de branco, vira, né, o que era a arma vira uma outra coisa aqui. Tá? E esse daqui é um cenário do Twitter, que ele pegava imagens e para colocar em destaque alguma pessoa nessa imagem, ela selecionava uma dessas pessoas, né, e aí esse exemplo ficou famoso também, que selecionava em vez do Barack Obama, selecionava essa pessoa branca, que eu nem sei quem é, mas deve ser alguém famoso nos Estados Unidos. Todos esses casos pipocam aí, de novo, quem detecta é a sociedade civil, e aí as empresas vão tentando minimizar esses problemas, mas eles estão cheios por aí. Bem, o resto da minha apresentação, eu vou tentar responder algumas perguntas que eu coloquei aqui, esse cenário de problema, né? Mas como que eu posso modelar primeiro esse problema de aprendizado de máquina? Então, assumindo que a maioria aqui não trabalha com aprendizado de máquina. Como que vieses aparecem em aprendizado de máquina, que é o que a gente está interessado aqui, por que pode acontecer racismo, por exemplo. Como que eu posso mitigar esses vieses, e se der tempo, eu vou falar para vocês, tentar convencer vocês, pelo menos se vocês não estão convencidos já, ou se já não vieram convencidos para cá, de que tecnologias não são neutras. Então, o problema da classificação, eu vou tratar de um problema específico de aprendizado de máquina, né? Se a gente quiser dividir aprendizado de máquina de forma simples, a gente pode pensar nesses 3 casos, né, que é aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço. Aprendizado por reforço é o que eu mais faço pesquisa, o que eu mais conheço, mas eu vou falar aqui hoje de aprendizado supervisionado. Dentro de aprendizado supervisionado, a gente pode classificar em regressão e classificação, e dentro de classificação, a gente pode ter uma classificação binária, que é a que eu estou falando aqui, né? A gente quer classificar uma pessoa se ela tem um risco baixo ou risco alto. Né? Se a pessoa vai reincidir ou não vai reincidir. Né? É isso que a gente está falando aqui, uma classificação binária. Bem, o ciclo desse problema de classificação, a gente pode pensar em várias fases, eu vou passar um pouquinho por cada uma delas, mas a gente tem que pensar primeiro na população, de quem que a gente vai... A gente está querendo aprender algo sobre uma população e aplicar numa população, a gente tem que especificar essa população. A gente extrai uma amostra, essa amostra, a gente cria atributos, descreve cada exemplo dessa amostra de algum jeito. A gente classifica essa amostra, né, porque a gente está pensando em supervisionado, então a gente precisa de uma supervisão, que é essa classificação primária. Aí eu escolho algum modelo, aprendo, né, faço treinamento desse modelo, avalio, eventualmente, espero que quem faça avalie, e depois eu implemento em algum cenário real. Então, quando a gente pensa na população, né, o que a gente está querendo saber, né, qual que é a população sobre a qual eu quero aprender algo. Né? Então, né, uma pergunta que a gente pode fazer é onde e quando será implementado esse sistema. Se a gente está querendo implementar o sistema no Brasil, eu não posso trazer um sistema que aprendeu com dados dos Estados Unidos, porque são populações completamente diferentes. Então, saber exatamente qual que é a nossa população é importante. Né? É uma cidade, é um estado, é um país, é global. Né? Tipo, a gente tem que regionalizar de alguma forma onde esses dados vão ser aplicados. Né? Então, se a gente está falando de pessoas presas, pessoas que cometeram algum crime, e pessoas que estão requerendo liberdade condicional. Então, até aqui já tem um detalhe diferente, né? Porque quando a gente pensa, as pessoas presas são as pessoas que cometeram algum crime, as pessoas que cometeram crime estão presas. Então, quando a gente está pensando em população, é difícil, não é tão fácil delimitar a nossa população. E, principalmente, isso é importante quando a gente vai para o próximo passo, que é fazer a amostra. Aqui está a minha população, tá? Era só para colocar um desenho da minha população. Quando a gente for fazer a amostra, então, se a gente está bem claro qual que é a nossa população, ainda fazer a amostra não é tão fácil também. Né? A nossa amostra é uma amostragem dessa população. Né? A gente pega algumas pessoas dessa população e vão fazer parte da nossa base de treinamento que a gente vai utilizar depois para fazer o aprendizado. Bem, quando a gente pensa nessa amostra, essa amostragem ela foi feita aleatória, ela foi feita de forma uniforme, ela teve alguma arbitrariedade nessa amostra, ela tem algum viés na amostra, ela tem balanceamento entre dados de pessoas pretas, pessoas brancas, mulheres, homens. No caso dessa reportagem da ProPublica, né, os dados que foram amostrados foram de uma região específica. Né, não sei se é condado isso daqui, mas é um Broward County, que é uma região específica lá nos Estados Unidos, numa época específica, e pessoas que foram liberadas, porque elas só podiam acompanhar pessoas que estavam presas, que tinham sido liberadas. Então, isso tem um problema, não vou falar aqui, mas de contrafactual, que é uma questão mais lógica que é importante pensar. Então, da nossa população inteira aqui, eu tive algumas amostras. Tá?
Aí depois, tá bom, agora eu tenho uma amostra, tenho vários exemplos, cada um desses exemplos eu tenho que descrever com atributos de alguma forma, eu tenho que dar característica para essas pessoas. Então, dentro dessas características eu vou ter valores. Matematicamente a gente pensa que é um vetor de valores, mas vocês podem pensar como uma linha numa tabela de Excel. Esses valores eles podem ser cardinais, então são números que a gente pode comparar a diferença entre eles. Então, a idade a gente pode fazer a diferença de uma idade pela outra. Pode ser ordinais, posso ter só a ordem, por exemplo. Olha, se a pessoa fez o ensino médio, graduação, pós-graduação, a gente tem uma certa ordenação de validade, mas eu não posso fazer diferença, de diminuir pós menos a graduação para dar alguma coisa. Ou categóricos que não tem ordem nenhuma. Se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, se a pessoa é trans, se a pessoa ou é negra, se a pessoa é branca. Não tem uma ordenação. Bem, a gente já pode perguntar aqui quem que escolhe esses atributos, e se esses atributos afetam muito o que vai ser aprendido. Então, no que implica essas escolhas, é importante a gente pensar, por exemplo, no caso do Compass, que é esse sistema que estava sendo utilizado nesse condado lá nos Estados Unidos. Por exemplo, eles têm 137 questões que são feitas para as pessoas. As questões são desse tipo, assim. Um de seus pais já foi enviado para a prisão? Quantos de seus amigos estão usando drogas ilegalmente? Uma pessoa faminta tem o direito de roubar? Parece que essas perguntas são feitas para um grupo específico na população, por exemplo. Então, a gente tem que tomar conta disso. Então, quando a gente pegou uma amostra, tem vários exemplos. Cada um desses exemplos eu descrevi com atributos. Eu posso construir uma linha aqui para cada pessoa. E a gente pode também, no caso aqui, quando é binário, é fácil a gente colocar num gráfico, mas a gente pode distribuir graficamente também essas pessoas. Bem, daí vem a última parte da gente construir a nossa base de treinamento, que é falar assim, olha, tá bom, cada uma dessas linhas representa uma pessoa e eu quero predizer algo, eu quero classificar essas pessoas dentro de algum grupo, seja que vai reincidir ou não vai reincidir, se vai ser um bom hero ou não vai ser um bom hero. A gente quer classificar essas pessoas, então a gente precisa classificar para que o nosso algoritmo de treinamento treine e depois prediza para novos exemplos. Então, quando eu vou classificar, é importante, de novo, a gente olhar para quem está fazendo a classificação. E nessa classificação a gente pode pensar em vários tipos de classificação. Por exemplo, pode ter algumas classificações que são naturais. Por exemplo, se é um gato ou um cachorro, acho que ninguém aqui vai discutir se é um gato ou um cachorro. É uma classificação natural. Se tem uma imagem ou não ou se tem uma pessoa ou não numa imagem, acho que a maioria daqui também não vai discutir, é uma classificação mais natural. Tem outras classes que são autodeclaradas. Por exemplo, se alguém prefere café com açúcar ou sem açúcar, é autodeclarado, cada um aqui escolhe. A raça é autodeclarado, a orientação sexual é autodeclarado. Eu posso ter o caso que é mais importante aqui para a gente, é ser declarado por um terceiro. Então, por exemplo, se uma pessoa é criminosa, precisei de alguém para declarar isso. Seja um juiz acompanhado de várias outras pessoas juntas, mas aqui eu já posso ter viés de novo. Então, a gente podia ter viés na amostra que a gente fez da população. Então, de onde a gente tirou essa amostra? A gente pode ter viés nos atributos que a gente escolheu para descrever esses exemplos. A gente pode ter um viés na classe para a qual cada um daqueles exemplos pertence. E, de novo, se a gente estiver olhando... Lembra naquele primeiro dado que eu falei que pessoas pretas reincidiam mais do que pessoas brancas? Será que as pessoas pretas reincidem mais porque os policiais ficam dando geral mais em pessoas pretas? Porque essas pessoas pretas, quando são julgadas, elas são julgadas como criminosas mais facilmente? Então, mesmo aquele dado, a gente pode questionar se tem viés ou não, porque é isso, a gente quer tentar eliminar isso de alguma forma. Também a gente pode ter métricas objetivas. Então, tá bom, agora eu peguei aqueles meus exemplos, tinha colocado num gráfico, e agora cada um dos exemplos ganhou uma cor. Então, esses daqui são as vermelhas, foi classificado em alguma classe, aqui tem azuis, são classificados em outra classe. Se a gente olhar na nossa tabela, a gente tem uma entrada, que são as características das pessoas, e uma saída, que é o que a gente quer predizer. Nesse caso aqui, no caso do Compass, é se a pessoa reincidiu ou não em 2 anos. Tá? Então, o meu problema de classificação é esse. Eu tenho uma linha, uma base de treinamento, que é uma tabela, que eu tenho em cada linha a descrição de uma entrada e uma saída que eu quero predizer. E aí você recebe várias novas entradas e você tem que dizer qual que é a saída que deveria estar aqui. Esse é o meu problema de classificação. Então é isso, a gente tem alguns exemplos.
recebi uma pessoa nova, uma pessoa nova, uma pessoa nova. Eu quero dizer se essa pessoa, nesse caso aqui, se é azul ou se é vermelho. Só para frisar de novo, é importante que essa pessoa aqui está próxima das azuis. E ela está próxima das azuis por quê? Porque essas pessoas azuis foram selecionadas, então a amostra, e também tem uma descrição de atributo que fez com que essa pessoa ficasse próxima das azuis. Se a gente mudasse a descrição de atributos, essa pessoa podia estar próxima de outras pessoas nesse gráfico. Então, o nosso problema aqui é tentar construir uma função f que mapeia a minha entrada na minha saída a partir de exemplos. Então, eu tenho vários exemplos, e eu tenho as saídas respectivas, e eu quero, para novos exemplos, descobrir qual que é a saída. Tá? Esse é o meu problema de classificação. Tá, definimos um problema, construímos uma base de dados, a gente pode agora fazer treinamento, se essa base de dados, a gente já viu que pode ter vários vieses aí. Aí o próximo passo dentro dessa construção é escolher um modelo. O que é um modelo? O modelo é como que eu vou descrever aquela minha função f. E eu posso ter vários modelos, posso ter uma reta só que faz ali naquele gráfico, posso ter uma árvore de decisão, posso ter uma rede neural, eu posso ter vários modelos. Aqui, de novo, eu posso ter escolhas que é feito por quem está construindo esse sistema. Aqui só tem alguns exemplos, aqui é uma árvore de decisão, aqui é uma rede neural, e como essa árvore de decisão constrói regiões desse jeito aqui dentro do meu espaço gráfico, essa rede neural constrói regiões desse jeito. Aqui é uma árvore de Voronoi, ou uma região de Voronoi. E uma das coisas, eu não vou falar muito aqui, mas que a gente pode também já pensar é que esse tipo de modelo a gente chama de interpretável, porque eu consigo olhar para ele e falar, olha, uma pessoa foi declarada como negativo porque ela tinha uma renda per capita menor do que tanto, uma escolaridade menor do que tanto, e, portanto, ela caiu aqui. Quando eu olho para uma rede neural, a gente perde esse tipo de interpretabilidade. Tá? Então, é mais algo para adicionar. Tá bom, aí escolhi o modelo. É como que eu vou representar a minha política de decisões, como eu vou tomar decisões, agora eu preciso treinar esse modelo. Então, treinar esse modelo é de alguma forma, dizer como que eu chego no melhor modelo. E para chegar no melhor modelo, eu tenho que definir o que é melhor modelo. Lembra dos erros que eu falei lá no começo? Se a gente só quiser minimizar a acurácia, é um tipo de modelo que a gente vai obter. Se a gente quiser minimizar a acurácia, mas também balancear alarmes falsos e miss rate, eu vou ter um outro tipo de modelo ótimo. Então, o que é um modelo ótimo também é uma escolha que a gente faz. Tá? E a gente vai ter algoritmos para fazer isso. Geralmente, a gente descreve esse modelo ótimo por meio de uma função de perda, e que talvez algum de vocês já tenha ouvido falar. Tá? Será que essa minha função de perda, por exemplo, tem restrição sobre disparidades entre grupos de pessoas negras e pessoas brancas, entre mulheres e homens? Né? Isso também está aqui dentro. Tá? Bem, aqui foi só um exemplo que eu falei de treinamento. Aqui tem umas loss functions, eu vou passar para ganhar tempo. Próximo passo, tá bom, treinei esse sistema, agora eu tenho que avaliar. De novo, quando eu vou avaliar, eu preciso de uma amostragem de novo. Tá? Porque geralmente eu avalio não nos dados que eu treinei, mas em dados separados do que foram treinados, então também eu preciso de fazer uma amostragem. Em geral, a gente faz uma amostragem só e separa os dados para treinamento e para teste. Quais são as medidas de avaliação que eu usei aqui? Eu posso até treinar o meu sistema com alguma medida de avaliação, por exemplo, só pensando em acurácia, mas quando eu for avaliar, eu deveria estar preocupado ver se esse sistema está avaliando, está produzindo erros de forma diferente para subgrupos diferentes, subgrupos de interesse. Aqui eu estou preocupado com raça. Eu já mostrei para você algumas medidas lá atrás, mas aquela minha tabela de matriz de confusão que está aqui, ela gera várias medidas, e aí cada artigo vai trabalhar com medidas diferentes. Mas seja lá qual for essas medidas, vocês têm que pensar que tem erros diferentes, esses erros afetam as pessoas de forma diferente, e a gente tem que, eventualmente, separar grupos, subgrupos, para decidir, para ver como que afeta esses subgrupos diferentemente. E, por último, tem a implementação. Então, eu fiz esse sistema agora vai ter uma decisão no mundo real e vai afetar pessoas no mundo real. A gente pode usar esse sistema como suporte para a decisão humana. Então, não necessariamente o sistema já toma a decisão e acabou, ele pode dar um retorno para um humano, e o humano usa essa informação para tomar decisão. Por exemplo, no caso do Compass era isso. O Compass dava um risco, e esse risco era utilizado por um juiz, se ele quisesse ou não, para tomar a decisão dele. Tem essa questão da interpretabilidade que eu falei lá atrás, quando eu falei
das árvores de decisão é interessante que seja interpretável para que a gente possa criticar de alguma forma a decisão que esteja sendo tomada, mas dependendo do sistema, né, um sistema que toma decisão sobre imagens, ou que avalia imagens, é mais difícil pensar em interpretabilidade naqueles sistemas, embora tem vários exemplos aí de que eles podem fazer coisas estranhas. Ou a decisão pode ser totalmente automatizada, que eu já falei, mas o que é muito comum nessa parte de implementação é o que acontece já no Compass, é que em vez do sistema só fazer uma classificação binária, como eu contei para vocês até agora, esse sistema ele cria uma pontuação de risco de novo. Né? Então ele fala, olha, essa pessoa não é vermelha ou azul, essa pessoa é 30% azul e 70% vermelha. Né? Uma pontuação de risco. E aí, para eu fazer a classificação final, eu tenho que estabelecer algum limiar de decisão. E aí eu posso falar, olha, se essa pessoa estiver acima de tanto, eu coloco para um lado, se ela estiver acima de outro tanto, eu coloco para outro. Geralmente isso é feito por o que a gente chama de regressão logística, então o que a gente tem na saída de um sistema, muitas vezes é algo que é uma curva, um pouco parecido com isso, que fala, olha, para cada entrada eu dou uma probabilidade aqui. Né? Tem casos que vai estar muito próximo do 0, de ser, por exemplo, azul, tem casos que vai estar muito próximo do 1, de ser azul, e tem os outros casos que vão estar no intermediário. Né? E aí, a tomada de decisão é escolher um limiar, falar assim, a partir de quando eu falo que é azul. Então, lembra dos erros que eu falei lá no começo? Né? São 2 tipos de erro. Se eu colocar um limiar aqui de 0, eu posso ter 0 de falso positivo e 100%, não necessariamente 100%, mas uma taxa alta de falso negativo. Se eu colocar o limiar ao contrário, eu posso ter 0 de falso negativo e uma porcentagem de falso positivo. Então, é uma escolha que é feita aqui. Não existe uma escolha certa. A escolha depende do que você quer minimizar em termos de erro. Dessa escolha que eu falei, a gente acaba tendo um compromisso. Então, se a gente pensar só naquelas 2 medidas que eu falei, né, de false alarm e miss rate, se eu quiser minimizar o miss rate, que é estando nessa região, eu acabo aumentando o alarme falso. E se eu quiser minimizar o alarme falso, eu acabo aumentando o miss rate. Certo? Tem várias técnicas, eu não vou falar das técnicas de aprendizado de máquina, mas os 3 modelos que eu desenhei são esses 3 aqui, mas né, não é por aqui que eu quero ir. Então, acabamos o que é o problema de classificação. Aqui é só uma passagem rápida, a gente já falou de tudo isso, mas quando a gente pensa lá no problema de aprendizado de máquina, a gente tem primeiros dados, esses dados podem vir de uma história, então, né, como que as pessoas se estudaram ou não estudaram, se cometem crimes ou não, de repente tudo isso tem a ver com uma pressão social e que tem questões históricas envolvidas, então o viés já pode vir de questões históricas. Agora, daqui para frente, a gente não pode mais, a gente não se isenta da culpa, né? Porque quem fez a amostragem, né, quem escolheu as pessoas para ser representada na minha base de dados, foi alguém que está trabalhando nessa área. Quem fez as medidas, quem escolheu os atributos e, de fato, fez essas medidas dos atributos, foi alguém que está trabalhando nessa área. Né? Dessas medidas foram construir uma base de treinamento. Aí eu faço treinamento, de novo, quando eu estou fazendo treinamento, eu escolho um modelo, escolho um algoritmo de treinamento, treino esse modelo e depois eu faço a avaliação e faço a aplicação. Né? Então, pode ter viés em todos esses lugares aqui. Que é o que eu falei, vou pular essa parte aqui, que era só para mostrar como que esses dados podem ser transformados, talvez seja. Então, né, a segunda parte eu acabei, que era falar, olha, da onde pode surgir viés e onde a gente tem que ficar preocupado, basicamente em qualquer fase do que a gente está fazendo em termos de aprendizado. O outro ponto, que é o ponto mais delicado e talvez mais ético, é como que a gente pode mitigar viés. Então, um jeito de mitigar viés é não cometer erros lá atrás. Tá? Mas pode ser que mesmo a gente fazendo o maior esforço para não cometer erros lá atrás, os erros acontecem. Tá? Pode acontecer por questões históricas, por exemplo. A gente não tem como refazer a história. Pode acontecer porque eu não tenho como medir algo que eu gostaria de medir, porque aquele atributo é difícil de mensurar. Né? Então, pode acontecer porque eu não consigo fazer amostragem no Brasil inteiro, só consigo fazer em São Paulo, mas eu gostaria de fazer um sistema para o Brasil. Né? Então, eu tenho que também pensar se eu quero mitigar erros ou não. Quando a gente pensa em mitigação, a gente tem que recorrer, por exemplo, a questões de políticas públicas, e aqui eu estou pensando um pouco em leis, de como que a gente pensa em discriminação. Tá? Então, aqui eu estou me apoiando muito no que tem um pouco mais nos Estados Unidos, que os artigos, a maioria fala mais dos Estados Unidos, mas acho que a gente pode pensar de forma ética para qualquer região.
Mas um caso, que em inglês a gente chama de disparate treatment, é se eu tenho um tratamento desigual para alguém. Né? Então, indivíduos são tratados de forma diferente por causa da hostilidade contra grupos definidos por raça, gênero e outras características protegidas. Então, aqui eu estou falando, olha, alguém contratou uma pessoa para a empresa porque a pessoa, entre duas pessoas, uma pessoa branca e uma pessoa preta, porque a pessoa é branca. Né? A gente está falando desse tipo de tratamento, né? Tratamento desigual. O outro tipo que a gente pode pensar, e a gente aí esquece o caso específico, a gente pensa no grupo, é como que eu tenho o resultado na sociedade das escolhas. Então, quando a gente olha para um caso específico, é muito difícil a gente falar, olha, essa pessoa foi contratada porque ela é homem e essa daqui não foi porque ela é mulher. Porque sempre quem contratou vai falar, não, mas eu pensei nisso daqui, esse foi o meu motivo. Quando a gente olha para o grupo, isso pode ser diferente, porque a gente pode olhar para o todo, que foi o que eu fiz lá no começo, e a gente olhar que fala, olha, as pessoas pretas estão sendo tratadas de forma diferente das pessoas brancas sistematicamente, estatisticamente, olhando para o grupo como um todo. Tá? Então, esse é o outro tipo de que a gente pode pensar, né? Que o resultado é desigual. Embora a política seja aplicada, a gente não observe necessariamente um racismo embutido lá de tratamento desigual, mas o resultado acaba sendo desigual. O outro jeito que a gente pode pensar é um pouco mais economicamente. Então, tem um tipo de discriminação, por exemplo, quando a gente vai contratar um plano... Não, como que é? Um seguro para carro, que a gente é classificado em categorias. Olha, se é mulher, paga menos, se é homem mais velho, paga menos. Então, tem uma explicação, uma discriminação estatística em subgrupos que ajuda, de algum jeito, a predizer como que aquelas pessoas vão participar. E isso é razoavelmente aceito em alguns cenários. Né? Por exemplo, nesse de contratação de seguro para carro. Agora tem um outro que é uma discriminação baseada em gosto, né? Que é quando a pessoa não gosta de pessoas pretas, ela não contrata a pessoa preta, mesmo quando aquela pessoa preta poderia fazer um serviço melhor do que a pessoa branca que ela contratou. Né? Então, esse é um que a gente chama de test-based discrimination. Então, aqui eu estou justificando a discriminação para obter um lucro maior ou um aproveitamento melhor para a sociedade. Aqui eu não tenho por que fazer isso. Tá? Por que isso é importante? Né? Porque quando a gente pensa no que a gente pode pensar em termos de mitigação, né, como que a gente pode diminuir os vieses, a não ser tudo isso que eu já falei, né, de que a gente pode minimizar aqueles erros, a gente tem que tomar decisões com relação a isso. Se a gente vai fazer discriminação ou não para diminuir esses vieses. Eu vou pular um pouquinho isso para dar tempo. Mas, né, quando a gente olha para aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, aqui a gente tem a distribuição de risco aqui é uniforme para as pessoas pretas e aqui é bem desnivelada para as pessoas brancas, sendo que as pessoas brancas têm riscos muito menores. Né? Tem muitas pessoas brancas com riscos baixos. No mundo ideal, eu gostaria que essa distribuição fosse igual. Se essa distribuição fosse igual no mundo real, a gente não teria problema em aprendizado de máquina. Porque é tudo igual, para a máquina ela não está enxergando nenhuma diferença no que ela está observando nos dados, então o que ela vai retornar de saída vai ser sem nenhum problema também. O problema é que, quando a gente olha, por exemplo, para o risco com PES, a gente observa esse tipo de erro. As explicações, né, para esse tipo de erro, já comentei algumas aqui, né, mas resumindo, né, a gente pode pensar historicamente, então pode ser que uma pressão histórica, por exemplo, racismo na nossa sociedade, aumenta o risco de reincidência das pessoas pretas, e aí justifica essa distribuição. Outra coisa são dados errados, né, que isso a gente pode tentar eliminar. Por exemplo, julgamentos de juízes racistas. Isso é um dado errado. Não é que a pessoa reincidiu, é que o juiz condenou aquela pessoa. Não é que a pessoa branca não reincidiu, é que o juiz não condenou aquela pessoa. Então, isso aumenta reincidências também. E a gente pode ter limitação nos modelos, poucos dados, atributos mal escolhidos, modelos agregados, né, e tudo mais. Então, como que a gente, né, dado tudo isso que eu falei, como que a gente pode lidar com mitigação de viés? A gente tem basicamente 3 alternativas, né? E aqui eu estou acelerando por conta ali do Zé. Incorporar medidas de equidade no programa de otimização. Então, lembra lá que a gente está fazendo treinamento? Então, quando eu for fazer o treinamento, eu coloco, embuto lá e falo, olha, seja lá o modelo que você escolher, esse modelo não pode resultar em disparidade entre pessoas pretas e pessoas brancas. É isso, eu tenho que colocar lá. Esse é um jeito de fazer. O outro jeito de fazer é fazer um pré-processamento ou um pós-processamento que garanta a equidade. Então, por exemplo, fazer um pré-processamento seria eu pegar aquelas taxas de risco e fazer com que elas fiquem iguais, a distribuição fiquem iguais.
Um jeito de fazer isso é, por exemplo, mudar os labels das pessoas. Falar, olha, essas pessoas que estavam sendo condenadas, vou falar que ela não foi. Porque aí eu mudo o risco e aí eu faço treinamento e isso reflete de algum jeito na minha saída. Ou posso fazer um pós-processamento. Quando eu vou usar o limiar de decisão, eu posso usar um limiar de decisão diferente. Por exemplo, no vestibular, está lá, a FUVEST, né, ela faz um exame, as pessoas são classificadas. Eu posso falar, se a pessoa vem do ensino público, ela tem uma taxa, um limiar para entrar na USP diferente de se ela vem de uma escola particular. Né? É isso que eu estou falando aqui de pós-processar. Eu uso a mesma avaliação ainda, mas quando eu tomo a decisão no final, eu mudo. Qual que é a diferença desses dois cenários, basicamente? Né? Um deles, eu preciso, durante o treinamento, saber se a pessoa é preta ou branca, mas não durante a decisão. Enquanto que esses outros modelos, durante a decisão, eu preciso saber se a pessoa é branca ou preta. Né? Então, são coisas que envolvem questões éticas mesmo. Né? Se eu levo em conta, né, às vezes a gente precisa discriminar para não causar desigualdades. Né? E é isso que tem que ser discutido aqui e que é uma questão que eu não trago resposta, só estou falando, olha, matematicamente a gente pode fazer esse tipo de coisa. Eu vou passar isso rápido. A última coisa que eu queria falar para vocês, só sobre, né, que vocês levassem para casa, pelo menos para pensar mais sobre isso, é que as tecnologias não são neutras. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Né? Esse daqui, se vocês nunca ouviram falar, é um cartão Shirley. E a primeira mulher que apareceu nesse cartão, não sei se essa é a Shirley, mas o nome dela acho que era Shirley, e por isso virou cartão Shirley. Mas, basicamente, né, quando foi criado a máquina fotográfica e os filmes, esses filmes eles dependiam de químicas que estavam ali no filme para você conseguir capturar uma imagem ou não, né? E capturar uma cor ou não. Esses filmes eles tinham mais pigmentos para capturar essas cores aqui e menos para capturar essas cores. Tá? Então, foi criado especificamente uma tecnologia que capturava melhor pessoas brancas do que pessoas pretas. E esses filmes passaram a ter outros tons, os tons de marrons, por causa da indústria de móveis, por causa da indústria de chocolate, porque quando ia tirar foto da pessoa com chocolate, não aparece direito, o pessoal tem que arrumar isso daí. Não foram arrumados por causa de pessoas pretas. E aqui desse lado, né, essa Joy Buolamwini, que ela fez aquele trabalho que eu falei de erros em processamento de imagem, mas que o sistema reconhecia ela quando ela colocava essa máscara branca e não reconhecia ela quando ela estava só com a cara dela. Então, né, hoje a gente continua vendo esses erros. E aí, recentemente, eu sou capoeirista, não falei no começo, mas se tem uma lei que os capoeiristas sabem, é essa lei da vadiagem, que lá atrás, no século XIX, colocaram que pessoas vadias e pessoas que faziam capoeira tinham que ser presas. E aí, recentemente, a gente teve um edital que foi lançado aqui em São Paulo, que eram para empresas que podiam se candidatar para detectar pessoas vadiando. Né? Então, as tecnologias não são neutras e, mais do que isso, o uso da tecnologia não é neutro. Então, às vezes, as tecnologias falam assim, não, eu quero afetar essa pessoa, esse grupo. Né? Pessoas, quem que vadia? Né? Quem que não pode estar na rua? Ou, né, que tipo de pessoas eles querem vadiar? Que eles querem classificar como que está vadiando? Eu ia falar mais alguma coisa, mas vou parar por aqui. E posso parar nesse slide aqui. E é isso, pessoal. Obrigado. Se tiverem perguntas, se tiver tempo ainda, estou aqui disponível. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Valdinei. Gente, a gente tem um tempo apertadíssimo. Dá para a gente fazer uma, talvez 2 perguntinhas para o Valdinei. Alguém? Aqui. Lata, você leva na Ingrid, por favor. Olá, bom dia. Modelos de aprendizagem de máquina, eles são baseados em dados, né? E aí, nesse contexto, os dados históricos são dados racistas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do cientista de dados na tentativa de tirar esse viés, de tratar esse viés nesse tipo de dados. Tá. Bem, quando os dados são históricos, né, o cientista ali, quando está coletando os dados, ele não tem o que fazer. Né? Os dados que ele coletou, se ele conseguiu fazer tudo certinho, ele coletou os dados reais, os dados melhores possíveis, mas historicamente tem viés nos dados. Então, isso é a primeira parte.
Agora, durante o treinamento, tem uma escolha que é feita para o uso que vai ser feito do resultado ali. Então, se eu quero mitigar, de fato, o viés, eu falo assim, ó, esqueça um pouco os dados, no sentido de eu não vou refletir os dados reais, mas eu vou usar esses dados da melhor maneira que o resultado, o impacto que ele gera nos grupos seja igual. Então, é como, né, eu dei o exemplo das cotas agora. Né? Quando a gente pensa em diminuir o limiar para uma pessoa ser aprovada num vestibular, a gente está fazendo isso. A gente está falando, olha, os dados históricos, e aí é difícil, porque é difícil separar se é histórico ou se é um modelo de avaliação que é ruim. Né? Porque quando a gente olha, eu dei o exemplo lá no começo, né, eu fui o pior avaliado na minha turma no ingresso, mas na saída eu era um dos melhores. Então, não é tão simples, né, separar isso. Mas, independente dos dados que entrou, se você quer garantir que na saída tenha pessoas pretas e pessoas brancas iguais, mulheres e homens iguais e tudo mais, você pode fazendo durante o treinamento isso. E aí é uma questão de política. Você está fazendo esse sistema para quem? É para uma empresa? A empresa quer essa política? Né? Faz pouco tempo, não lembro se foi o Facebook ou a Amazon, acho que foi a Amazon, que eles fizeram um sistema de contratação para avaliar as pessoas e, ó, surpresa deles, né? Tipo, aquele sistema classificava homens como bons candidatos, mulheres como não boas candidatas. Por quê? Porque eles se basearam nos currículos que chegaram antes e que das pessoas que foram contratadas, e obviamente quem foi contratada antes foi homens, então ele só aprendeu o que classificava homens. O que eles podem fazer? Falar, tá bom, agora, seja lá como o sistema for fazer, ele tem que classificar, encontrar as melhores pessoas possíveis, segundo os dados que a gente tem, mas garantir que na saída tenha a mesma quantidade de homem e de mulher, por exemplo. Mas isso ele simplesmente vai pegar os dados, a gente tem que usar os dados, a gente não pode abandonar os dados, mas a gente pode subverter os dados e falar assim, olha, seja lá o que você fizer, na saída tem que dar igual. Eu estava pensando mais no sentido lá da seleção dos atributos. Se tal atributo ele está dando uma tendência tão grande no meu modelo, será qual a importância que eu deveria dar para aquele atributo? Que aí, no caso, seria, especificamente agora falando da raça. Então, é tipo, o quão a gente pode avaliar ou considerar ou não a raça ali no desenvolvimento daquele modelo em específico. Tá. Bem, de novo, tem duas coisas, né? Uma delas é a lei. Então, dependendo do contexto, a gente nem pode utilizar raça ou tudo mais. Então, essa é uma questão ética. E uma questão ética que envolve a sociedade de algum jeito. A segunda parte é que, em geral, seja lá qual for o sistema, se os nossos dados forem bons, para a gente conseguir igualdade vai ser bom separar pessoas pretas e pessoas brancas. Isso é o que a gente chama de viés de agregação. Quando a gente agrega no mesmo modelo esses grupos têm distribuições diferentes, isso causa mais danos do que bons resultados pensando em aprendizado de máquina. Então, em geral, a gente deveria separar, porque a distribuição é diferente, então o que indica qualidade boa para um grupo não é a mesma coisa que indica qualidade boa em outro grupo. Então, de repente, sei lá, se a gente pensar em origem social. Então, se você é o filho mais velho, pode ser diferente de você ser o filho mais novo em outra origem social. Porque são características bem diferentes. Né? Tipo, se você é o filho mais velho numa origem social baixa, né, de renda baixa, você vai ter cuidado de todos os seus irmãos. Né? Se você é um filho mais velho numa origem social de renda alta, isso não faz a menor diferença, talvez. Então, tem muitos atributos que modelam melhor um determinado grupo. E quando a gente separa os modelos, faz um modelo para esse grupo, um modelo para esse grupo, a gente consegue ter menos desigualdade na decisão e uma melhor eficácia, uma melhor acurácia no erros também. Não sei se melhorou, ajudou no que você perguntou. Não, obrigada pela resposta. Não. Galerinha, essa vai ser a única pergunta dessa vez, tá bom? A gente pode fazer mais perguntas mais tarde. Valdinei, eu quero agradecer de novo, tá? Obrigado pela sua presença, pela sua palestra. Uma salva de palmas, pessoal. Eu que agradeço.